vou pedir para vocês abrirem aí a Bíblia de vocês no livro de Lucas, no capítulo 19, e, e aí a gente vai bater um papo sobre Lucas 19, e na verdade a gente vai bater um papo bem aleatório, sabe? Porque eu não vou seguir muito o livro de Lucas não, mas vamos ter uma referência, né? Lucas 19, a partir do versículo 28, tem uma coisa muito legal que eu fiquei pensando essa semana, e aí vamos ler junto, tá bom? Eu não vou compartilhar aqui o versículo, porque todas as vezes que eu estou abrindo aqui, a versão da Bíblia que eu abro não é a versão que eu gosto. Aí fica chato. Eu estou usando aqui essa Bíblia, que é a Bíblia pastoral. Essa é uma das Bíblias que eu gosto. Eu gosto muito dessa Bíblia pastoral e também gosto muito dessa Bíblia de Jerusalém. São duas versões que eu gosto muito, as versões... por que eu gosto dessas versões? Porque tem algumas palavras e elas são traduzidas de maneira muito... Não, toda tradução, né, gente? A gente já sabe disso. Toda tradução é uma traição, né? A palavra tradução vem de traição, tradutório, traidor, né? Então, traduzir já é trair o texto, você não tem dúvida. Mas, às vezes, a gente trai sem querer, saca? Às vezes a gente trai querendo acertar. Isso aqui não é papo de relacionamento, hein? Estou falando só da Bíblia. E algumas versões, a tradução é muito forçada, sabe? Eu acho que a galera quer colocar demais ali um olhar da cosmovisão cristã. Assim. Então, essas Bíblias que eu gosto, que eu uso, mas NTLH, NVI, NVT, são todas Bíblias muito boas, me ajudaram muito. Mas depois de um tempo você vai lendo aqueles mesmos textos, você fala assim, gente, mas por que essa palavra está aqui? Por exemplo, tem versões, gente, que no dia que eu li, eu até joguei fora. Sério, que eu ganhei a Bíblia e estava falando assim que Deus abomina os homossexuais afeminados. Eu falei assim, pô, velho, os caras são tão específicos assim. Aí eu falei assim, mano, vou jogar esse trem fora, porque aí já virou bagunça, já virou... Enfim, então, voltando, eu estou usando essas aqui que são versões que eu gosto. E essa aqui em específico, a Bíblia Pastoral, ela vem com umas notas de rodapé, e as notas de rodapé dela são do povo do Sebi, que é da leitura popular da Bíblia. Então eu gosto muito, porque os caras têm uma pegada assim mais parecida com o que eu gosto, que é sei lá, de um evangelho mais libertário, mais libertador, assim, beleza? Mas assim, qualquer Bíblia que você estiver utilizando aí, tá bom. O importante é a gente fazer uma leitura. Então, Lucas 19, 28, fala assim, ó. Tendo dito essas palavras, Jesus caminhava à frente, subindo para Jerusalém. Se aproximou de Betfagé e de Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras. Viu dois discípulos e os enviou, dizendo, vão ao vilarejo que está adiante. Ao entrar no vilarejo, vocês encontrarão um potro amarrado, que ninguém ainda o montou. Desamarre-o, trago aqui. Se alguém perguntar por que estão desamarrando, respondam, o Senhor precisa dele. Os enviados foram, encontraram as coisas como Jesus havia dito. Enquanto desamarravam o potro, os donos perguntaram, por que estão desamarrando o potro? E responderam, o Senhor precisa dele. E levaram a Jesus. Puseram então seus mantos sobre ele e fizeram Jesus montar nele. Enquanto ele avançava, as pessoas... Peraí, galera, deixa eu só silenciar aqui. Enquanto ele avançava... Peraí... Enquanto ele avançava, as pessoas estendiam seus mantos no caminho. Quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com alegria e voz forte.
por todos os milagres que tinham visto, diziam: bendito é aquele que vem, rei em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns fariseus disseram: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele respondeu: se eu lhes digo, se eles se calar, eu lhes digo, se eles se calarem, as pedras gritarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, dizendo: ah, se nesse dia também você conhecesse a mensagem de paz, mas agora isso está escondido dos seus olhos, porque virão os dias que os inimigos cercarão vocês nas trincheiras e a rodearão e a apertarão por todos os lados, e destruirão você e seus habitantes, e não deixarão em você pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que foi visitada. Beleza. Então, povo, vou tentar fazer uma provocação rápida aqui para a gente ter bastante tempo para troca. Uma coisa muito interessante desse texto que nós estamos vendo aqui é que esse texto está falando do início da Semana Santa, a semana da vinda do nosso rei. É um texto muito interessante. E a partir daqui, se você fizer o exercício de ler esse ponto dos 4 evangelhos, você vai ver que cada evangelista vai começar a trabalhar esse ponto do início da Semana Santa de uma maneira totalmente diferente. Cada evangelista vai falar da Semana Santa, da crucificação, da ressurreição, de um jeito totalmente diferente. Parece até que são conflitantes as versões. Então, é a semana da vinda do nosso rei. E o que está acontecendo aqui um pouco antes? Vocês vão lembrar, nós já conversamos. O capítulo anterior a esse é aquela história de um cara que foi feito rei e que ele viaja, ele dá dinheiro para os servos dele investir. Vocês lembram disso? Um investe, multiplica por 10 vezes, o outro multiplica 5 vezes, e um fala: eu não investi porque eu tinha medo de você, porque você era um senhor mau, que colhe aonde não plantou, então está aqui seu dinheiro. E aí ele fala: antes de você ter colocado isso num banco para render juros, né? Aí tem aquela frase, né? Você foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei, e a gente usa essa frase sempre, né, para pensar sobre uma questão de bênção, de coisas boas, mas nesse texto ele está sendo usado numa lógica muito negativa, e tem a relação de que, quando esse rei volta, ele manda matar todos os seus opositores. E é engraçado porque a gente leu na igreja a vida inteira essa figura do rei como nosso Deus, né? Então, Jesus, depois de contar essa história, ou seja, de que o rei que opera nos sinais do mundo é um rei mau, cruel, que mata os opositores, que colhe onde não planta, que só está pensando em lucro, em acúmulo e multiplicação de riquezas. Depois de contar essa história, se você olhar, nós lemos o Lucas 19. Se você leu o Lucas 18, é essa história que eu estou te falando. Então, depois de contar isso, Jesus vai aproximando do Monte das Oliveiras, vai aproximando, vai ver Jerusalém, ele vai ver Betfage, ele vai ver Betânia, e ele vai para os Montes das Oliveiras. Quando ele olha para Jerusalém, ele chora. E aí é o texto que nós estamos vendo. Você vai vendo que as coisas mudam. Tipo, quando é no livro de Mateus, o livro de Mateus faz questão de dizer que Jesus mandou eles pegarem uma jumentinha. No livro de Lucas não fala sobre jumenta. No livro de Lucas, talvez a sua tradução aí esteja falando sobre jumenta, porque já é uma tradução tentando conformar os evangelhos. Mas no evangelho de Lucas não é jumenta. No evangelho de Lucas está falando sobre um animal que ainda não foi montado, um potro. Eu vou pegar outra versão da Bíblia aqui, porque pegando outra versão da Bíblia, eu vou ter a compreensão exata de como pode estar na sua versão de Lucas já traduzida. Aqui está falando já, vocês encontrarão um jumentinho amarrado que ainda não foi montado, quer dizer, já tem um arranjo para tentar conformar com Mateus, né? E é engraçado porque aqui Jesus está falando, então na narrativa de Lucas pode ser até um cavalinho, não tem problema, né? Mas isso aí não faz diferença, estou só mostrando para vocês como é que as narrativas são difíceis, são diferentes.
E aí você vai perceber que aqui no Evangelho de Lucas, os discípulos, eles já não são os 12, eles já não são 70, eles já não são mais os 72. Os discípulos já são a multidão. A multidão de discípulos, isso está lá no versículo, olha só que legal, no versículo 37. Toda a multidão de discípulos. Então agora já não são só mais aqueles, agora é todo mundo, somos nós, inclusive, que começamos a enxergar e a ouvir essas coisas maravilhosas. E lá no livro de Mateus, o pessoal está usando os ramos, né, das oliveiras, né, e está jogando os ramos e cantando Hosana, Hosana, o que vem nas alturas. Quer dizer, Hosana é um clamor de socorro. Nos ajuda que nós somos oprimidos, que nós somos pobres, que nós precisamos de ajuda. O livro de Mateus é esse relato desse Jesus que teria que vir num jumentinho para cumprir a profecia de que o Filho de Deus viria nessa lógica humilde, num jumentinho, sendo aclamado pelo socorro dos pobres. Hosana, Hosana ao que vem das alturas. O livro de Lucas, isso é o relato de Mateus, o livro de Lucas ele está se danando para isso. E é engraçado, porque no livro de Lucas não tem Hosana, não tem o grito de socorro. O livro de Lucas, aí a partir do versículo 38, diz: bendito o rei, sabe, aquele que vem em nome do Senhor. Paz nos céus e glória nos céus, e glória nas alturas. É um rolê muito engraçado, porque essa frase, se você lê com o contexto da desespiritualização que as igrejas fazem, né, ou da misticalização, ou da espiritualização, do olhar espiritualóide das igrejas, você vai ver, nossa, Jesus é o Rei, o Salvador. Você não vai conseguir perceber que o livro de Lucas está fazendo uma crítica absurda aos governos locais. O livro de Lucas está falando, sabe esse rei que governa para a morte? Pois é, esse não é o governo que a gente quer. Então, na semana do nosso rei, na semana que inicia a Semana Santa, a semana que a gente passa por Betânia, que a gente sobe nas oliveiras, que a gente vê Jerusalém, então, nós temos uma outra lógica de pensar governo. Por isso, bendito o nosso rei. É uma alternativa subversiva. E foi por isso que Jesus foi condenado no livro de Lucas. O livro de Lucas, Jesus foi condenado pela afirmação de que ele se julgava o rei dos judeus. César não permite nenhum outro rei que não ele. César não permite ninguém que se conclame liderança que não ele. Então, quando Lucas está falando não Hosana, não um pedido de socorro, não um Deus humilde que vem num jumentinho para salvar os pobres, mas quando o livro de Lucas está colocando Jesus como o bendito rei, o livro de Lucas está mostrando que Jesus lutou o quanto podia com as forças do governo do seu tempo. A comunidade de Lucas está mostrando que Jesus não concordava com aquele governo. É muito subversivo, gente. É muito revolucionário. É revolucionário para um caramba. É muito subversivo, é muito revolucionário. Só que passa aos nossos olhos, passa batido, a gente não vê. E os fariseus que estão no meio de nós, os fariseus que estão no meio da multidão, eles exigem, fazem esse povo calar. Em Mateus, os sacerdotes, porque no livro de Mateus, quem canta Hosana nas alturas são as crianças, né? Então, os sacerdotes no templo, quando Jesus estava no templo, do templo, os sacerdotes mandam Jesus falar com que as crianças calem a boca. E Jesus fala para os sacerdotes, mas vocês não leram no texto bíblico que da boca das crianças é que está a verdade? Então, quer dizer, Jesus está dizendo, o clamor, o socorro vem pelos pequeninos e eles estão certos em pedir clamor e socorro, porque vocês, casta sacerdotal, estão aviltando eles, estão explorando eles, estão molestando eles. Agora, aqui no livro de Lucas, os fariseus que estão misturados no povo, então quer dizer, já não é mais aquela lógica do templo, igual Mateus apresenta, os fariseus no templo. Não, aqui ele está mostrando que os fariseus estão misturados. Ele está dizendo para nós que as forças que articulam esse poder ruim, esse poder da morte, está influenciando em todos os lugares, no meio de nós, dentro de nós. E a gente não lê isso, e a gente não se dá conta de que em cada cabecinha nossa existe um fariseu. Dentro de nós existe alguém o tempo inteiro
que viu os poderes, que viu a maravilha, que pode até ter gritado, bendito é o rei, mas que vai fazer a multidão se calar. E aí os fariseus exigem, Jesus fala com eles no versículo 40, no versículo 39. Eles chamam Jesus de mestre. A vagabundagem é tanta que eles falam rabi, quer dizer, é uma falsa humildade, é uma falsa, sabe? Eles falam, olha, então, eles chamam Jesus de mestre, repreende os teus discípulos, cala eles. Aí Jesus responde para eles, olha, se eu fizer escalar, as pedras falarão. Às vezes a gente às vezes a gente não consegue pensar como Jesus era cabuloso nesse rolê que ele estava dizendo, do ponto de vista de Jesus já estava dizendo para eles, esse modo de vida que vocês vivem, a partir dessa lógica da exploração, do acúmulo, onde esse César é esse maldoso que colhe aonde não planta, que os seus servos têm medo, que ele só pensa no lucro, na acumulação. Ele estava dizendo isso. Esse sistema de vocês, se o povo não clamar pela luta, se o povo não clamar pela justiça, se o povo não pedir outra forma de governo, não preocupa. As pedras clamarão. Isso não é uma expressão, gente, você imaginar que a pedra vai falar. O que Jesus estava dizendo, ele fala no último versículo que nós lemos, é que Jerusalém ia ser destruída. E foi destruída em 70 depois de Cristo, e não sobrou pedra sobre pedra. O sistema de morte do qual vocês vivem, Jerusalém, fariseus que vêm de lá, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. Então, se o clamor não vier pela luta do povo, fica tranquilo, não vai ter nada, não sobra nada. É um negócio assim absurdo como é que começa a Semana Santa de Jesus, brother. E eu não entendo como é que metade das nossas igrejas começa com esse lance de Semana Santa com ovinho de Páscoa e folhinha de ramos na mão. Sabe, assim, é um rolê. A Semana Santa é o rolê de Jesus, estilo aquele personagem do Bob Esponja, Lula Molusco com o olho vermelho, é o olho de Jesus pistola contra as forças da acumulação, da exploração do império. E nós precisamos de entender isso. Não basta a gente gritar hosana nas alturas. Não basta a gente pedir Jesus nos salve porque nós somos fracos. Não, mano, é importante que a gente grita glória, glória ao rei, sabe? É importante que a gente diga bendito é esse rei que está aí. É importante que a gente reconheça que na nossa vida, no Felipe Gibran, no Pedro, na Lohane, no Fernando, na nossa vida, quem comanda a nossa vida não é esse rei. Isso é fundamental, você entender que a partir de você, as lógicas não são outras. Quem comanda a vida do Brian, quem comanda a vida do Breno, da Brenda, desculpa, não são essas forças a partir da lógica da acumulação, a partir da lógica da exploração, da vaidade, da comiseração, da autopiedade. Não, nós temos um outro horizonte de vida. A gente não vive para isso. Nós não vivemos... mas eu sou um cara bacana, eu sou uma mulher legal, eu faço um monte de coisa interessante na vida. Mas será que você já conseguiu, de fato mesmo, romper com essa lógica? Sabe, assim, será que você está pensando mesmo em ser testemunha? Porque a palavra que o evangelho grego traz para testemunha é mártire. Será que você está conseguindo ser mártir? E aí você acha que ser mártir é só morrer na praça queimado de cabeça para baixo, e você não entende que ser mártir às vezes é ficar calado, às vezes deixar de falar, às vezes é não abrir a boca, às vezes, enfim, eu não faço a menor ideia. Mas é importante pensar aqui que ele está falando uma coisa muito interessante. A multidão não grita glória nas alturas, mas a multidão grita glória nos céus e glória nas alturas. Ela não grita hosana, ela grita glória. E é a mesma expressão utilizada quando Jesus nasceu, né? Quando Jesus nasceu, a expressão foi glória nos céus e paz na terra. A multidão que caminhou com Jesus entendeu que a terra não é lugar de paz. Porque a multidão que caminhou com Jesus, se no nascimento dele eles falam glória nos céus e paz na terra, na morte de Jesus, que começa agora, eles falam glória nos céus e paz nos céus.
porque a terra vai ser lugar de conflito sempre. Por que a terra vai ser lugar de conflito? Ué, nós estamos falando que ele é o rei, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando que Roma venha e destrua a gente. Ué, como é que a gente está caminhando para Jerusalém? Como é que a gente está aqui no Monte das Oliveiras dizendo que existe outro rei e a gente está esperando paz? Impossível. Ou a gente é burro ou a gente não sabe o que está fazendo. E é óbvio que não é nenhuma das duas opções. Eles sabem exatamente a manifestação política que eles estão fazendo. Por isso eles estão dizendo, não vai ter paz enquanto os poderes desse mundo estiverem reinando. Não vai ter paz. Paz é no céu, paz no céu, glória nas alturas. Aqui vai ter luta. Aqui nós vamos fazê-lo rei. Brother, eu fico assim, irmão, não tem Marighella, tá ligado? Não tem Malcolm X, Malcolm X que bateu no peito para falar disso. E nós lemos a Semana Santa como um rolê de good vibes, paz e amor. Ele está montando no jumentinho. Ah, Jesus, me dá mais uma selfie, me dá um autógrafo, e a gente joga pó de arroz, né? Faz um tapete enorme nas cidades do interior de Minas, faz aquele tapetão de flor maravilhoso, bonito. E dá vontade de falar, pô, vocês não leram Lucas, velho? Saca? Onde foi que vocês perderam a luta do cara? Por que vocês transformaram a luta do cara num romantismo hollywoodiano, pô? Tá maluco? O cara tá dizendo que não vai ter paz na terra, porque nós vamos fazê-lo rei, e vocês estão aqui contemporizando com as forças que estão do nosso lado. E aí, ele vai e olha para Jerusalém. E quando ele olha para Jerusalém, ele chora. Ele chora porque Jerusalém mata todos os profetas. Jerusalém é o nosso mundo, mano. Jerusalém é a cidade que a gente vive. Jerusalém é a nossa sociedade. É a nossa sociedade. Jerusalém não é a cidade lá, não. Jerusalém é essa nossa sociedade que é construída a partir da lógica da exploração do outro. Por isso Jesus olha para a gente e chora. Por isso Jesus olha para mim e chora. Por isso ele fala para mim, porra, Felipe, você mata todos os profetas. Felipe, você mata toda a possibilidade da vida ser diferente. Toda denúncia, Felipe, você destrói esse negócio, porque você não consegue viver sem gostar do conforto. Você não consegue viver sem gostar dessa vida. E caramba, Felipe, por você eu só consigo chorar, mano. Só consigo ter lamento, porque você ainda não conseguiu perceber que a vida está para além desse rolê aí. Você ainda não conseguiu estar livre das amarras do César, das amarras do templo. Felipe, eu só choro por você, porque você está tão imerso nessa sociedade. Sabe? Jerusalém é essa nossa sociedade, e é por isso que ele chora, porque não tem chance. Todas as possibilidades que a gente tem de denúncia, a gente joga fora, a gente mata, a gente extirpa, a gente fala que é mimimi, a gente fala que é coitadismo, a gente fala que é vitimismo, a gente diz, não, mas ele está fazendo isso porque não sei o quê. Nós não abraçamos as possibilidades de mudança. Nós não abraçamos. A custo terrível um homem machista como eu tem que lidar todos os dias para ser menos machista. A custo terrível um cara classe média como eu, arrogante como eu, tem que lidar para entender que eu estou comendo bem, tem gente sem comer, e como é que eu durmo numa lógica dela. A que custo terrível eu tenho que todos os dias lembrar da população carcerária e ter no ambiente que eu não faço nada para isso, que a minha vida está ok, que a minha vida está ótima, que se eu seguir em frente, sem preocupar com nada, a minha vida vai ser ótima. Jerusalém, eu só posso chorar por você, porque os profetas estão vindo, as denúncias estão vindo, e você não é capaz de ouvir nenhuma denúncia, nenhum profeta. Você simplesmente mata todos os profetas. E a gente acha que isso é uma atitude de dar tiro. A gente não percebe que isso é uma atitude de matar mentalmente os gritos que estão do nosso lado e que a gente não escuta e que a gente não vê. Nós estamos pouquíssimos preocupados com o que acontece para fora das muralhas de Jerusalém.
Você tem até empatia, você pode até dar uma esmolinha de vez em quando, você até dá uma graninha, você até ajuda, como eu também ajudo. De vez em quando a gente ajuda alguém, mas na real nós estamos pouquíssimo interessados com o que acontece para fora das muralhas de Jerusalém. Você está pouco interessado com o que acontece para fora da órbita da sua vida. Essa é a verdade. E você, inclusive, está muito interessado que todas as pessoas estejam sempre em peregrinação a Jerusalém. Tudo que está à sua volta, você quer que seja atraído a você como um imã. As suas relações, as suas afetividades. Mano, nós somos essa Jerusalém. Por isso, Jesus, ao olhar para isso, entendendo que ele queria ser um outro tipo de rei e ver que em nós ele não reinaria, ele só pode chorar e dizer: eu não tenho nada para desejar para você, senão que as pedras falem, né? Senão que vocês sejam destruídos, senão que vocês sejam quebrados. Senão que... E graças a Deus que Deus tem me destruído, graças a Deus que Deus tem me quebrado. Graças a Deus que eu tenho encontrado burros na água com uma frequência absurda. Porque isso vai me deixando um pouco menos desumano. Graças a Deus que eu tenho tropeçado, graças a Deus que os meus pés estão o tempo inteiro fraquejando e a minha cara bate no chão com uma frequência absurda. A ponto de eu já nem saber mais o que é minha cara e o que é pó. Graças a Deus. Porque eu não queria viver condenado com Jerusalém. E aí, Jesus está falando: mas se eu falar para eles calarem, as pedras falarão. Em momentos nós vamos ter que lutar contra esse povo que fala: fica calado aí, para de falar de política, entendeu? Fica calado aí, para de falar dessas coisas. Segura sua onda, vocês estão falando umas bobagens aí, sabe? Para com isso. Para que vocês estão falando desse trem? Decolonialidade de quê? Vocês estão... Mano, tem hora que vai ter que ser. Ou a gente fala, ou esse sistema implode, vai destruir, todo mundo está ferrado. E aí é o momento que a gente vai ter que entender que não dá para ficar calado mais. Não dá para ficar calado mais. E aí eu vou entrar aqui num resuminho, né? Porque já falei umas meia hora ou mais. Uma coisa... Os 4 evangelhos vão fazer um relato, a partir daqui, da vida de Jesus muito diferente, da vida e morte. Cada um vai tratar a morte de Jesus de um jeito. Tem algumas coisas que são muito interessantes. As poucas semelhanças que existem. Primeiro é que nessa memória as mulheres estão sempre presentes. Nesse momento é um lugar de protagonismo absurdo das mulheres. Mas não acha que as mulheres estão aqui representando só o gênero, não. É o gênero? É. Mas as mulheres estão representando aqui todos os que são oprimidos. Naquele momento, as mulheres talvez eram o grande grupo oprimido. Hoje você tem outros grupos que estão lado a lado com as mulheres no lugar de opressão. Então essa era uma coisa comum. A ressurreição se dá a partir dos olhos e da presença constante dos oprimidos. No Evangelho de João é uma mulher, no Evangelho de Mateus são 2, no Evangelho de Marcos são 3, no Evangelho de Lucas são um monte de mulher que estava lá. Essa é uma certeza. Tinha mulher. Os 4 evangelhos trazem. Uma outra certeza. Os apóstolos e os discípulos todos estavam inseguros. Todos estavam com medo. E uma outra coisa muito legal. Os evangelhos parecem não querer contar a história da morte e da ressurreição de Jesus no passado. Eles não estão querendo contar o que é que aconteceu. Por isso é tão diferente. Não importa o que aconteceu. Eles estão querendo estimular como é que Jesus vai ser visto vivo. Por isso é tão diferente os relatos, porque eles vão ter uma preocupação de contar como é que foi certinho a morte. Não, eles estão preocupados em anunciar como é que o Jesus está vivo. E aí isso é uma coisa maravilhosa, porque eles não têm a preocupação de anunciar que Jesus ressuscitou, não. Eles têm a preocupação de falar que Jesus está vivo. É muito diferente isso. A realidade se impõe, ele está vivo. Marcos quer mostrar lá na Galileia que ele está vivo. Jesus quer mostrar no alto dos montes que ele está anunciando. Ide e espalhe, né, fale o evangelho a toda criatura. Lucas quer mostrar ele partilhando o pão com os caras de Emaús. O João quer mostrar ele tendo um encontro maravilhoso com a Maria de Madalena. Tudo isso tem um sentido de por que nós estamos mostrando essa face do Jesus vivo. E é importante porque nós, às vezes, esquecemos disso. É fácil pensar na Páscoa como algo memorial, sabe assim?
A gente faz a ceia como uma ceia memorial. A gente relembra do que aconteceu, a gente vai lá na Páscoa judaica, a gente fala sobre a passagem, sobre o exílio, sobre a fuga do Egito, a gente fala sobre Jesus ter morrido, a gente fala que ele ressuscitou, glória a Deus, a gente conta isso tudo no passado, mas nós não damos conta que nós estamos errando. O quinto evangelho que somos nós não é, e como nenhum dos outros 4 foram, para contar que Jesus ressuscitou. Isso não faz diferença para Deus. O que faz diferença para os 4 evangelhos e faria para nós é informar que Jesus está vivo. É diferente, meu brother. Ressuscitou é no passado, é o que aconteceu, né? É a história, né? Ele está vivo, é hoje, aqui, agora, conosco, nesse momento exato. Presente, futuro. A vida continua. Os discípulos disseram, gente, deixa eu achar isso aqui, porque vocês não acham que eu estou mentindo, mas deixa eu jogar no Google para ver qual que é a referência. Atos 3, Atos 3:15, Atos 2:22. Os discípulos falam, vocês o mataram. Os apóstolos falam, vocês o crucificaram. A memória dos discípulos e dos apóstolos não é de Jesus morreu para salvar meus pecados. Desculpa, brother, desculpa. Isso não está na Bíblia. Desculpa, não está. Quem estava vivendo isso, quem viveu esse luto, quem escreve a memória desse luto, está escrevendo, vocês, homens maus, o mataram, mas Deus o ressuscitou e nós o fazemos vivo através do nosso testemunho. Cara, isso é absurdo. Isso é absurdo. A maldade de vocês acabaram com Deus. Deus está dizendo que a maldade não pode o acabar. Mas nós, mártires, com o nosso testemunho, fazemos eles vivos agora. Não sei por que vocês transformaram um sepulcro vazio num ovinho cheio de surpresa. Não faço a menor ideia. Talvez eu faça. Vocês, homens maus, que mataram ele, são a causa da morte, que é a elite desse tempo, que quer se colocar no lugar de rei, a elite daquele tempo, que quer pensar por todo mundo, você é a causa da morte desse cara? Então, essa elite é essa mesma elite que continua falando para nós, que a gente pode até acreditar nessa historinha, mas acredita que ele ressuscitou. Sabe, não pensa que ele está vivo, não. Ou, no máximo, acredita aí que tem um ovinho aí que você dá para os seus filhos. Não fala com seus filhos que ele está vivo, não. Porque falar que ele está vivo significaria dizer que você é testemunha da vivência dele. Falar que ele está vivo significa que você deixa ele viver em você. E assim, nós aqui que somos Jerusalém, nós não deixamos Jesus viver em nós, é pistronca nenhuma, sacou? Então, Jesus ressuscitado é muito bonito para todas as vezes que você entrar numa repartição pública e encontrar uma cruz cheia ou vazia. Jesus ressuscitado é muito bonito para todos os dias que você vai numa cantata de Páscoa de uma igreja, eles fazem uma coisa maravilhosa. Isso é lindo. Jesus vivo vai requerer que você seja outra pessoa, brother. É outra história. Porque Jesus só vive se você estiver disposto a ser mártir, testemunha, a deixar com que ele viva. É outra história. É outra história. E Jesus vivo depende de você e de mim, depende da nossa vontade de matar a elite. E nós não temos, velho. Nós não temos. Nós vivemos um momento onde a elite está introjetada em cada um de nós. Mesmo que a gente seja pobre, não importa. Nós vivemos como se a gente fosse rico. Mesmo se a gente seja pobre, não importa. Nós pensamos como a elite pensa. A gente não pensa em partilha. E aí, quando eu falo em partilha, você só pensa em dinheiro, você não pensa em afeto. A gente não pensa em partilhar as frustrações, em partilhar os domínios que a gente tem nos nossos lugares. A gente não pensa nisso, cara. A gente, no máximo, quando a gente chega num ponto de muita iluminação, nós somos as pessoas que dividimos o dinheiro. Mas nós não somos as pessoas que dividimos a nossa humanidade.
Dividir a humanidade é outro espectro, mano. Dividir a humanidade é parecido com o profeta Amós ali, é parecido, é outro rolê. Dividir a humanidade é não ter razão nunca. Dividir a humanidade... Ah, Felipe, mas isso vai acabar comigo, isso vai acabar com a minha autoestima, isso vai me destruir. Ah, mas olha o que você está falando, então eu não posso ter voz, eu não posso ter vez, eu tenho que ser um banana, eu tenho que... Eu não sei o que você tem, eu não estou nem aqui para dizer o que você tem. Eu estou aqui para te falar que decolonialidade também está nos afetos. Decolonialidade também está na maneira como você vive. Decolonialidade também está em que tipo de ser humano que você é. E, às vezes, para deixar Jesus vivo, você vai ter que matar esse espectro de humanidade que nós temos, que é romano, que é imperialista. A gente acha que a gente é dono dos outros. A gente acha que a gente pode ter dos outros. A gente usa todas as pessoas. A gente está o tempo inteiro usando as pessoas que estão do nosso lado. A gente não sai mais para se divertir. Bom, ponham amor nas minhas palavras se vocês puderem. Lidem com isso com a maturidade que vocês conseguirem. Se não conseguirem também, Jesus que lida com vocês aí. Mas nós não temos mais orgasmos por encontrar com alguém. A gente não tem mais orgasmo por uma conversa. A gente não goza mais num abraço. A gente não tem mais prazer só porque fui almoçar com a Luciana. Entende? O meu contato com a Isabela num café, sem nenhuma pretensão, só pelo café e só pela Isabelle, não faz mais sentido. Eu só vou se for para o networking. Eu só vou se... Não tem como dizer bendito seja o rei com essa cabeça. Não tem rei, não reina. Quem está reinando aí é César, brother. Aí, tudo bem, nós vamos chamar César de vários nomes. Pode chamar o César de mercantilismo, de capitalismo. Coloca o nome que você quiser. Fato é, você segue não entendendo quem é o rei, como eu sigo entendendo quem não é. Como eu sigo entendendo que Jesus olha para mim e chora pela Jerusalém que eu sou. A diferença entre você e eu é que, para mim, Jesus chora mais porque talvez eu tivesse condição de ser menos Jerusalém que você. Mas eu sou tão Jerusalém quanto você. E Páscoa, que é o momento de entender que Jesus está vivo, e para mim para mim é o maior ato da igreja evangélica, deveria ser essa comoção que a gente tem pelo Natal, tá tudo muito legal, mas um Deus que nasce por você, todos nascem, mano. Inclusive, eu posso chamar você de Deus, você já nasceu. Isso não faz nada de especial. Um Deus que ressuscita por você, talvez um ou outro até ressuscita, e a mitologia tem 1, 2 ou 3 que ressuscitaram parecido com Jesus também, sacou? Então isso não é extraordinário. Um Deus que quer que você tenha uma vida plena e que entende que você só vai ter uma vida plena se você deixar de ser o que é e deixar com que ele seja vivo. Isso é muito difícil de entender, isso é muito difícil de alcançar. Nós somos 25 aqui, não sei se nenhum de nós alcança. Mas essa é a grande mensagem da fé protestante para o mundo. Existe um Deus que quer ser humano e que está vivo como humano. Não porque ele ressuscitou, porque nós estamos fazendo dele vivo. Quem ressuscita Jesus não somos nós, é a força de Deus, porque o mal para Deus não tem limite, ou que a ação de Deus no mal não tem limite. Então, o mal não ofusca a Deus. Então, ele ressuscita. E ressuscitar está tudo bem. Agora,
fazê-lo vivo hoje, esse é um trabalho meu e seu.